Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Vamos agora falar sobre algumas objeções ao que nós dissemos sobre a invalidade da missa nova. O senhor Lucas e eu fizemos 2 vídeos, um mais curto, outro mais longo, explicando por que a missa nova é certamente inválida e nenhum católico em sua consciência deve frequentar a missa nova, porque é tudo uma fraude, é tudo uma farsa, é tudo um teatro e não tem nada de católico ali. Então, muito bem, naturalmente ocorrem objeções. O senhor Lucas conhece objeções que ele já ouviu dos seus colegas, eu conheço também objeções que eu já ouvi de outras pessoas, né? E assim nós vamos apresentar algumas objeções a nós mesmos, né? Nós vamos aí levantar objeções, fazer de advogado diabo, né? e assim vamos tentar defender certa validade da missa nova, tá? Com os argumentos que normalmente se usam aí. E eu vou usar um argumento que eu considero dos que existem, dos melhores que estão no mercado aí, que diz assim: mas você usa São Tomás, você usa o Concílio de Trento, você usa o De Defectivos para dizer que a forma essencial seria as palavras, né, que nós aduzimos, né? Inclusive o por muitos, né, que no caso foi corrompido no por todos, então mudou o significado de uma parte essencial e então estaria perdida a validade. Mas agora, aqui o irmão Diogo, como advogado do diabo, vai dizer assim: mas olha só, se você vê lá no Catecismo de São Pio X, o Catecismo Maior de São Pio X, lá você vai encontrar, né, que está dizendo que é só isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Isso é toda a forma, a essencial. O resto é acessório. O resto é importante, senão seria ilícito, mas se o padre por acaso usar uma outra palavra, não tem problema, porque seria uma mudança que não comprometeria a forma do sacramento. E diante disso, dessa minha acusação, eu estou acusando agora a gente, não é? Diante dessa minha acusação, o que o senhor me responde? Bom, o Catecismo de São Pio X de 1912, que é posterior àquele amarelinho que todo mundo tem, que é o maior de São Pio X, trata as palavras de consagração como no De Defectivus Missae no missal. Ou seja, tudo, incluindo o por muitos. Por muitos. Tá, mas por que eles mudaram? Por que aconteceu isso? Primeiro, o Catecismo Maior era um catecismo para crianças, inclusive foi um teste para catecismo na Itália, e depois ele foi abandonado e veio no lugar o de 1912. O de 1912. Isso, inclusive eu tenho um comentário ao Catecismo de São Pio X dos anos 50, do padre Dragone, que é um padre paulino, e ali nós temos realmente usado o catecismo menorzinho, né, que é o Catecismo de São Pio X, que foi utilizado na Itália, né, de 1912 em diante. Então, o Catecismo de São Pio X maior, embora ele seja muito mais extenso, tenha muito mais coisas, ele tinha certas imprecisões. E essas imprecisões, elas foram corrigidas no de 1912. E essas pessoas não percebem isso. Então, atenção, tá? Atenção. Tem a versão mais precisa que está realmente colocando todas as palavras de Nosso Senhor, justamente para evitar confusão. No primeiro tinha se feito essa opção porque era um catecismo para crianças e tudo mais, mas dadas as inconveniências, na versão definitiva dele e muito mais autoritativa, porque teve um documento que acompanhava de São Pio X e tudo mais, nessa versão mais autorizada, ela contém toda a forma, não é? Então, isso em conformidade com esses documentos que nós referimos. Portanto, o senhor me refutou, tudo bem, tá? Mas não é bem assim, a gente tem mais argumentos aqui, no bolso, né? Então, o que o senhor me diz? Então, mas tá, mudaram aí, tá, agora não é válido, e como é que vai ser para as pessoas? Como é que Nosso Senhor podia permitir, né, que o mundo ficasse assim, tão poucos lugares com missa? Como é que pode ser uma coisa dessa? Bom, se a gente olhar num contexto histórico, por exemplo, aqui no Brasil, até o ano de 1500, os povos estavam entregues à idolatria. Então, vamos dizer como Nosso Senhor abandonou todo mundo. Pois é. Todo esse tempo. São os desígnios de Deus, né? Sim. E também teve países que até 1500 eram países católicos e que
deixaram de ser. Sim. Na verdade, perderam a missa também. Os anglicanos, né, os ingleses, os alemães, boa parte dos alemães, né, boa parte do pessoal da Noruega, esses lugares do norte da Europa em geral, deixaram de ter missa válida. Né? E as pessoas... Isso foi o quê? 500 anos atrás. Sim. E aí, como é que é? Isso pode acontecer. Sim. E isso nos deve causar muito temor para que, né, a gente não perca o pouco que a gente Sim. ainda tem. Sim. Também podemos ir até mais para trás ainda. Uhum. Isso aprendi nas aulas de História Sagrada. Ah, sim. Quando as pessoas foram para idolatria, Nosso Senhor os abandonou todos as suas paixões, ficando apenas com um certo povo. Exatamente. De todos os povos da terra, excluiu, ficou somente com o povo, né, eleito da descendência de Abraão, os hebreus. As pessoas vão falar assim, então agora Deus é mau, abandonou todo mundo. Não, as pessoas abandonaram a Deus. Né? As pessoas abandonaram a Deus. E quando os prelados, os clérigos, dos anos 60, quiseram se acomodar ao mundo, né, o que aconteceu? Aconteceu aquilo que São Tiago fala na sua carta. Né? Quem se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Felizmente. Felizmente não dá para conciliar. Esse negócio, essas pazes com o mundo, significa se render e largar aquela aliança que nós estabelecemos no nosso batismo com Jesus Cristo, e somente com Ele, nosso Senhor, né? É romper essa aliança e ir para o mundo. Né? Tudo isso na Sagrada Escritura é condenado, tudo isso é condenado pelos Santos Padres, pela vida dos santos mesmo, que nos mostram o quanto a gente deve romper com o mundo. Não é? Então, essa tentativa deles de se unir é justamente unir-se com o mundo para voltar as costas a Deus, e a consequência é terrível. Né? Então, mais uma vez, o Senhor me refutou. Agora, se o senhor quiser fazer as vezes aí, e do advogado do diabo, o senhor pode fazer mais algumas objeções, se o senhor quiser? Sim. Uma das objeções que muitas pessoas fazem são sobre os milagres eucarísticos. Essa é complicada. Sim. Sim. Tem milagres eucarísticos ali na Argentina, tem milagre em todo lugar. Polônia. Hoje é cheio de milagre eucarístico. Cheio de milagre. Milagre eucarístico e aparição. Né, que me perguntam direto. Essas duas coisas, aparição até mais, porque tem... Um dia a gente precisa, inclusive, fazer um vídeo sobre isso aí. Mas então, essa questão dos milagres eucarísticos, tá, é muito questionável em geral. Em geral, a gente tem que questionar o fato, em primeiro lugar, tá, que realmente existem esses milagres. Porque, normalmente, o que as pessoas apresentam como uma evidência, tá, quando eu pergunto sobre a questão, sobre quais são as provas, são blogs. São blogs neoconservadores que apresentam conteúdo de segunda mão, né, naquele estilo telefone sem fio. E você diz assim que foram feitos testes, foi feito não sei o que, mas você nunca viu o teste. Você nunca sabe do teste, o que aconteceu e tal. Né? E uma vez, inclusive, sobre esse da Argentina, eu estive na Argentina, né, em 2018. E claro, eu vinha com essa ideia, né, de perguntar justamente para o sacerdote que nos recebeu lá, né, o que ele pensava dessa questão do milagre eucarístico ali e tudo mais. E que dizem que teve, né, na Argentina, em Buenos Aires, lá na época que o Bergoglio era cardeal, né, e fazia aquelas missas, né, missas de todo tipo aí, toda bagunça. E aí eu perguntei e ele disse assim, isso aí é uma coisa que é obviamente uma história. Obviamente um negócio fabricado. Por quê? Primeira coisa, eles foram pedir para fazer um exame, esse exame ele foi feito em Chicago. Um exame simplesmente que qualquer laboratório na Argentina podia fazer. Por que você faz uma coisa dessa? Por que você precisa mandar as amostras lá para Chicago? Isso é uma coisa que está ali, tão simples, que qualquer laboratório pode examinar para comprovar, para ficar tudo claro. Isso não é suspeito? Isso não é bastante suspeito? E não é também suspeito que você não vê frutos? Não é suspeito que você não vê santidade? Você não vê um aumento na devoção à Eucaristia, mas pelo contrário, você vê um aumento da profanação da Eucaristia? Então ele disse, obviamente isso é falso. E assim também nós podemos dizer de todos esses ditos milagres eucarísticos. Há coisas suspeitas, há coisas que nós vemos que são feitas assim meramente para poder faturar com a notícia, poder faturar com isso aí, para causar uma sensação. Mas na maior parte dos casos, na verdade, os que eu conheço pelo menos, não tem nem aprovação, né, dos próprios modernistas, eles também não fazem questão de incentivar nada, e não tem os exames, as provas concludentes que provam que é isso, e
o mais importante, o fruto. Porque normalmente quando isso acontece, há o quê? Um aumento da devoção eucarística na igreja, como aconteceu com Lanciano. Em Lanciano. Né? Então esse é um ponto bem importante. Esse é um questionamento do fato. Né? Depois, você tem um outro ponto. Um milagre assim, ele poderia acontecer mesmo, isso não tem nexo com a transubstanciação, um nexo direto com a transubstanciação. Não é porque necessariamente ali está Nosso Senhor, porque aconteceu a transubstanciação, então que acontece aquilo ali. Há quem entenda, parece que os orientais são desse entendimento, que quando isso acontece é porque está havendo uma profanação. Toda missa nova, de uma maneira geral, ela é uma profanação. Então, se você entende essa questão de um caráter, se é uma profanação, de como Nosso Senhor está querendo indicar, né, que aquilo ali é um rito profano, pode se interpretar, embora dificilmente seja o caso de acontecer um milagre, assim. E há também, claro, aquele acontecimento famoso do Velho Testamento, que eu costumo aduzir neste caso aqui, né, onde se diz que os magos do faraó conseguiram reproduzir o mesmo prodígio que Moisés reproduziu, para o engano, né, para endurecer o coração do faraó. Então, parece que Arão e Moisés conseguiram, né, fazer com que o rio se convertesse em sangue. Né? Também a mesma coisa com a questão do cajado que se transformou em serpente. E assim também fizeram os magos do faraó. Então, muitas vezes, isto aí, né, não é só uma questão de uma fraude simplesmente humanamente falando, mas também uma fraude provinda de algo superior, de algo preternatural. Então, assim, podendo julgar isso assim no máximo que isso pode ser, o que eu ainda não acredito que se enquadre nesse quadro de fenômeno. Ainda assim, isso poderia ser um engano diabólico, para que as pessoas realmente achem que elas estão achando Jesus ali, quando na verdade não está. Então, muita atenção. Nós devemos nos ater àquilo que é estabelecido, aquilo que é certo, aquilo que é o ensinamento de sempre. Se a igreja nos ensinou que é preciso de tais coisas para que a forma seja verdadeira, para que aconteça o sacramento, assim é. Se se verifica diferente, prevalece o que é a fé. Porque a igreja não mente. Ou a igreja estava certa antes e agora então está errada essas mudanças que foram feitas, ou então antes a igreja estava errada. Com o que nós vamos ficar? Vamos ficar com 1900 anos de catolicismo professado, de mártires, doutores, santos de todo tipo? Ou nós vamos ficar com esses modernistas descolados, de calça jeans, né, e bebendo Coca-Cola, aí, que não dão testemunho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que pregam uma porta larga, que leva tantas pessoas para o inferno? Então é isso que nós temos que ter em mente. Então essa é a resposta a essa objeção. Né? E o senhor teria mais alguma objeção a fazer? Sim, uma bem simples, uma que várias vezes já foi feita, que se a missa nova é inválida, então diminuiria muito o número de missas. Então Deus faria como no Antigo Testamento e viria e destruiria tudo. Bem, então eu diria que isso já aconteceu. Assim, não materialmente, mas moralmente, se você olha a sociedade hoje, alguém pode identificar também como castigo essa questão das pestes, essa questão dos fenômenos naturais, que hora e outra acontecem, mas eu acho que ainda está para acontecer o pior nessa matéria. Agora, o que já houve realmente, né, e que é realmente calamitoso, é toda a destruição, né, do patrimônio moral e intelectual acumulado nos milênios, né, por essa geração rebelde, essa geração que quer fazer as coisas do nada, essa geração toda desorientada que nós encontramos. Então, existe maior castigo que isso, que as pessoas serem entregues aos seus próprios pecados, aos seus próprios erros e estarem nessa situação? Eu não vejo coisa pior. Né? Tem um filósofo, né, que diz, famoso Platão, né, que diz assim que a pessoa é castigada pela vida que leva. Aqui nessa terra a pessoa já é castigada pelo modo de vida que leva, ou premiada. Às vezes se vive de uma maneira virtuosa, é premiada. Então as pessoas hoje em dia são castigadas por Deus pelas calamidades da sua ausência.
Isso aí também dizia Padre Pio e muitos outros, né? Diziam esta frase. São castigados pela ausência de Deus. E que terrível esse castigo. E esse é um castigo muito pior. Muito pior. As pessoas estão abandonadas nas suas torpezas, como fala São Paulo na primeira carta, ou melhor, no primeiro capítulo da carta aos Romanos. Então, isso é tremendo. Isso eu acho que a gente deveria temer muito mais isso do que qualquer terremoto, qualquer coisa, que o terremoto ainda, depois você vê o terremoto e você pensa em Deus. Ou é a tempestade, você pensa em Deus. Né? Mas essa situação é muito mais perigosa que o mundo está. E isso, é claro, é consequência de falta de missas verdadeiramente válidas. É falta da prática do verdadeiro catolicismo, do catolicismo difundido aí na sociedade. Quando o catolicismo era a religião que era, olha a força moral que isso era. Veja se nós temos toda essa bagunça que é na sociedade, toda essa confusão que é na sociedade hoje. Então eu acredito assim que simplesmente a pessoa ter olhos, né, e olhar o mundo como ele é hoje, as coisas como estão, como mudaram, né? A pessoa que é um pouco mais velha, ou que teve os avós, né, e ver como as coisas mudaram, isto é o bastante para perceber que realmente está faltando alguma coisa. Está faltando. Né? Antigamente tinha algo, esse algo foi tirado, e a consequência disso, né? O grande flagelo é essa situação que nós nos encontramos hoje. Também a gente pode falar assim a questão de estabilidade, né? De divisão entre as pessoas. Você vê instabilidade política, as pessoas divididas, né? Totalmente divididas, elas não se entendem entre si, nem nas famílias se entendem as pessoas mais. Não é? O pai brigando com o filho brigando com o pai, esse isolamento das pessoas também, não é? Então tudo isso é consequência dessa falta da missa. Nós esperamos que promovendo, né, a formação de sacerdotes, que celebra a missa verdadeira, essa situação vá mudando aos poucos, essa é a nossa esperança. Não é? Até a propósito, aqueles que puderem, ajudem ao Seminário São José, que está comprometido precisamente com a formação de sacerdotes tradicionais. Bem, falamos já de algumas objeções, né? Das mais difíceis até as mais simples. O senhor teria mais alguma coisa a acrescentar? Então seria isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, senhor Lucas, por ser um belo advogado do diabo, argumentando também, um bom defensor da nossa causa. Obrigado. Deus abençoe. Aos que nos acompanham também, Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.